Quando o exercício me pede anagrama, ele está me pedindo basicamente o cálculo de permutações que esse arranjo de letras pode ter, né? Ou seja, seria o mesmo caso de eu pegar os números 1, 2 e 3 e fazer o cálculo de fatorial. Entre quantos elementos? Entre 3 elementos. Então, calculei uma permutação simples. Então, ó, com as letras D, O, C, E, quantos anagramas eu posso formar? Então, seria pegar as 4 letras, né? Seria como se fossem números, e permutar esses números aqui, e eu teria 24 anagramas no total. Né? Seria 4 fatorial. Beleza, olha só, um caso de permutação simples, outro caso de permutação simples. Quando então que eu posso utilizar um caso com permutação com elementos repetidos? Vamos pensar no seguinte problema. Eu tenho aqui, ó, a palavra amanhece, né? Amanhece, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Só que dessas 8 letras eu tenho 2 As repetidos e tenho 2 Es repetidos, né? Então, ó, a distribuição das letras A, elas podem ser feitas do arranjo, olha só, o arranjo de 8 em 2 dividido por 2 fatorial. Por quê? Porque essas letras elas são idênticas, gente. Então, se elas trocarem de posição, não vai dar uma ordem diferente, certo? Não vai dar um anagrama diferente, não vai dar uma palavra diferente. Mesma coisa acontece se a gente fizer da seguinte maneira. Ó. Após definirmos as posições das letras A, restam 6 posições. Né? E a distribuição das letras S, elas poderiam ser feitas desses modos aqui. Né? Então, ó, por que também é 2 S? Porque se eu trocar os S de lugar, também não vai me dar uma outra palavra. Depois que distribuir as letras As e as letras S, então restam 4 posições que são as letras restantes, né? Que eu posso utilizar aí, que eu posso utilizar o fatorial comum. Então, ó, o número de anagramas, ele iria ser dado por 8, o arranjo de 8 letras em 2 dividido por 2 fatorial, né? O arranjo de 6 letras em 2 dividido por 2 fatorial, vezes o restante vezes 4. Só que quando a gente coloca isso aqui na fórmula, ficaria 8, 6, 2, né? 6, 4, 2. Olha só como é que simplifica tudo aqui, ó. Não estou falando que a gente vai fazer isso sempre, tá? É só uma demonstração. 6 simplifica com 6, esse 4 simplifica com esse 4. Então, fica o 8 e os 2 aqui. Ou seja, eu posso considerar o total de letras que eu tinha em amanhecer, que são 8, e dividir somente pelas repetições que vão acontecer, certo? Então, ó, sempre eu vou pegar o total dividido pelas repetições que estão acontecendo, fatorial. Lembrando, as repetições elas têm que ser contabilizadas individualmente. Né? Então, eu teria que, nesse caso, 10.080 anagramas no total aí, com essas letras da palavra amanhece. Tá. Você quer que repete só a expressão final ou como chegou? Tá, vamos lá. Olha só. Vamos fazer a distribuição das letras As primeiro, tá? Então, quando eu vou fazer a distribuição das letras As, eu tenho 8 posições para colocar essas letras As, certo? E vou escolher duas posições. Só que eu vou dividir por 2 fatorial porque essas letras elas podem estar... se eu trocar elas de lugar, vai me dar a mesma palavra. Então, por isso que eu faço a divisão. Então, tinha 8 posições livres, escolhi 2 para os As. Beleza? Então, eu tenho essa expressão aqui. Depois, o que eu faço? Depois que eu já escolhi duas, eu tenho 6 posições livres. E eu vou escolher 2 para os Es. Vou dividir por 2 fatorial, por quê? Porque o E está repetindo, eu tenho 2 letras Es. Depois, sobrou
4 posições, certo? Já usei 2 aqui, sobrou 4. Essas 4 letras eu não tenho nenhuma repetida, então posso colocar elas como uma permutação simples, 4 fatorial. Quando eu faço essa conta aqui, esse arranjo, ó, 8 em 2, né? Lembra o arranjo, como é que se coloca? Se eu tiver o arranjo de 8 em 2, isso aqui vai me dar 8 fatorial sobre 8 menos 2. Não é isso? 8 menos 2 fatorial. Então, ficaria com 8 fatorial dividido por 6 fatorial. Certo? Como eu estou dividindo por 2, eu incluo esse 2 aqui no denominador. Beleza. Faço isso para essa parcela, multiplicando com essa parcela, multiplicando com o restante de letras que eu posso colocar. Então, seria como eu posso organizar duas letras em 6, em 8. Depois, como eu posso organizar duas letras em 6 lugares, porque duas já estão ocupadas. E como eu posso organizar o restante das 4 letras. Se eu fizer isso, eu vou chegar a essa expressão aqui, que simplificando, certo? Simplificando, eu vou ter aí só o número total de anagramas que eu tenho dividido pelas repetições, que seriam 2 As e 2 Es. Beleza? Olha só, na prática fica bem mais simples, tá? Vou mostrar para vocês um caso de permutação circular, né? E o que seria a permutação circular, gente? Vamos pensar assim, ó. Se eu tiver uma mesa, né? Uma mesa e eu quero dispor pessoas ao redor dessa mesa. Então tem aqui a pessoa A, B, C. Só que se eu colocar assim, ó, A, B, C, é uma posição. Se eu fizer A, B, C, mudou de posição? Mudou de posição as pessoas? Uma em relação às outras? Olha só. Pensa comigo. A está à esquerda de B e A está, desculpa, à esquerda de B, né? E A está à esquerda de C. Direita de B e à esquerda de C, se a gente tiver. Se, olha só, vou colocar uma setinha. Tá vendo que continuou? Eu só estou girando essas pessoas na mesa. Olha só. Tecnicamente, não mudou. Né? Aqui mudou. Né? Aqui mudou. Aqui o A, o B agora está à direita. Aqui também mudou. Só que essa aqui é a mesma dessa. Né? Olha só. Aqui também está a mesma coisa dessa aqui. Então eu percebo que essas três posições aqui, elas são iguais. E essas posições aqui em cima, elas também são iguais. Certo? Então eu só estou olhando realmente de outro ângulo. Né? Mas se eu fizesse uma permutação simples, eu acharia que A, B, C, né? Faria A, B, C, considerando aqui de cima. Depois B, C, A, né? Depois C, A, B. Isso seria diferente, uma permutação simples. Depois aqui eu poderia fazer ACB, né? Olhando aqui, ó, ACB, faria CBA e BAC. Só que na verdade, né? Na verdade, eu só tinha duas conformações para essas três pessoas sentarem, né? Eu só tinha esse modo que a gente considerou, a gente percebeu que é igual em todos, e tínhamos esse modo que a gente percebeu também que eram iguais em todos. Tá? Então, ó, o que eu percebi? Eu tinha três. Olha só, eu tinha três pessoas. Vou fazer de outra cor, fica bonitinho. Tinha três pessoas, três elementos, né? Com esses três elementos, se eu fosse calcular uma permutação simples, teria 3 fatorial. 3 fatorial me daria 6 possibilidades. Só que a gente percebeu que dessas 6 possibilidades, 3 delas se repetem, né? 3 delas se repetem aqui, 3 delas se repetem aqui. Então eu teria que fazer 3, isso aqui,
dividido por 3, né? Isso dividido por 3. Por quê? Por 3 delas se repetiram. Então, se eu pego 6 possibilidades e divido por 3, eu vou achar no final 2 possibilidades. Não é isso? 2 possibilidades, que é a possibilidade em amarelo e a possibilidade em vermelho. Por quê? Porque isso aqui, ó, é circular. A posição não mudou entre eles. Simplificando nossas contas, sempre que eu tiver uma permutação circular, eu posso fazer o quê? Eu posso pegar o número de elementos que tem no total, no caso seria 3, subtrair 1 e fazer o fatorial disso. Por quê? Porque sempre eu vou dividir pela quantidade de elementos em que eu posso permutar na mesa. Então seria, ou nesse círculo, certo? 3 menos 1 fatorial. 3 menos 1 fatorial dá 2 fatorial, que é igual a 2, que é o número de possibilidades que a gente encontrou. A primeira possibilidade e a segunda possibilidade, certo? Lembrando, parece estar diferente, mas está sendo a mesma, só a gente só olhou outro ângulo, só girou eles entre a mesa, certo? Então, na permutação circular, o que a gente tem? Eu tenho aqui que eu vou ter o número de pessoas que eu tenho ao redor dessa mesa menos 1, certo? O número de pessoas menos 1. Então, vamos fazer exercício? Olha só. Tá acompanhando, galera? Estão acompanhando aí? Então, a gente falou de 3 coisinhas hoje. A permutação simples, né, que é o fatorial, a gente já tinha calculado. O que é o fatorial ou o anagrama? A gente está fazendo o quê? A gente está trocando os elementos de posição e vendo se dá resultados diferentes, certo? Olha só, resultados diferentes. Ou seja, se eu fazer 1, 2, 3, vai ser diferente de 1, 3, 2. Beleza? Então, isso é um anagrama. Depois que eu mostrei para vocês, permutação com repetição, né? Quando eu tenho letras repetidas, né? Então, ou poderia ter números repetidos também, tanto faz. Depois, a gente tem permutação circular, que eu tiro um e faço o cálculo. Vamos lá. Um rapaz criou uma senha para seu computador tomando sua data de nascimento de 22/12 de 1998 e embaralhando-se ao acaso seus dígitos sem as barras. Desse modo, o número de possibilidades distintas da senha que ele pode ter obtido é. Então vamos lá calcular? Vou dar um tempinho para vocês aí. Ele quer calcular o número de senhas distintas que ele teria aí nesse embaralhando os números aí de sua data de nascimento. Permutações. Acho que é isso mesmo, viu, Tati? Acho que é isso mesmo. Isso mesmo. Certinho. Mais alguém conseguiu resolver aí? A 2, Tati, conseguiu fazer?
Certinho, Galama. É isso aí mesmo, a 1. Certinho, Caldeira. Tô conferindo aqui, Davi, mas eu acho que é isso mesmo. Vou fazer a conta aqui rapidão. É isso mesmo, viu? A Davi tá certo, a 2 é isso mesmo. Bárbara é isso mesmo, a 2. Beleza? Então vamos lá, gente. É isso mesmo, Saskia. Olha só. Então, nessa questão 1, né? Eu tenho aqui, vou embaralhar os números, né? Quero saber quantos números eu tenho aqui. Então, se eu olhar, eu tenho 2, 2, 1, 2, 1, 9, 9, 8. Eu tenho 3 números 2, eu tenho 2 números 1 e 2 números 9, num total de 8 dígitos. Então, eu faria 8 fatorial, né? Dividido por 3 fatorial, que eu tenho 3 números 2, vezes 2 fatorial, certo? Isso aí, Galma. Certinho, letra B, isso mesmo. E tenho 2 números 9. Beleza? Se eu colocar aqui o meu denominador, eu vou fazer essa conta aqui, né? Então, como é que eu faço essa conta aqui de maneira prática, de maneira rápida, de maneira simples, né? A maneira mais simples que eu consigo achar fazer essa conta é colocar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, certo? O 3 fatorial fica aqui, ó. 3 fatorial, 2 vezes 2, já simplifico aqui os fatoriais do 2, faço 2 vezes 1. Aí agora que está a hora da verdade. Como é que eu faço essa conta aqui rápido, sem calculadora? Então, ó, 3 fatorial simplifica com 3 fatorial, 2 vezes 2 simplifica com 4, né? Então eu vou ficar aqui 6 vezes 5, que me dá 30, 30 vezes 7, que vai me dar 210, tá? Então a conta que eu vou fazer aqui vai ser 8 vezes 210. 8 vezes 210. 8 vezes 210, só fazer multiplicar 210 por 2 3 vezes. 210 vezes 2, 420. 420 vezes 2, 840. 840 vezes 2, 1680. Então a gente tem aí a alternativa A. Beleza? Na letra B, que muita gente já terminou também, estou usando o princípio de permutação com repetição, certo? O mesmo princípio que a gente usou na A. Então vamos lá. Eu tenho aí palavra borboleta. Borboleta são 9 letras, né? Então coloca 9 fatorial. Beleza. Como é que eu faço aqui? Quantas letras repetidas eu tenho? Eu tenho 2 Bs, né? Tenho 2 Os, tenho um R só, um L e um E, pronto, acabou. É isso aqui que eu vou fazer. Então, fazendo isso aqui, eu vou fazer essa conta. E agora, gente, é na raça, na garra e na manha, tá? Aqui nem tem pra gente simplificar tanto assim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó. 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 e encerra aqui. Vou colocar um 2 vezes 2 aqui. Eu acabo simplificando esse 2 com esse 2, esse 2 com esse 4, para ficar um 2 aqui. Beleza? Ficou um 2 aqui. Aí fica 5 vezes 2, 10. Vou multiplicar tudo isso aqui, tá? Multiplicar tudo isso, dá um trabalho mesmo, vai me dar 90.720. Beleza? Uma alternativa que a gente tem é ir multiplicando, tá? E vendo qual o número final que vai dar. Né? No caso aqui, 5 vezes 2 eu já separo, sei que vai dar um zero. Depois eu vou para a próxima unidade da multiplicação, né? Faço 6 vezes 7, né? Vejo qual o número final. 6 vezes 7
Daí 36, 42. Dá um 2 no final. Beleza, 2 vezes 8, né? Vou fazer uma multiplicação e vejo qual o número final que vai dar nessa coluna aqui, ó. Nesse último número aqui. Que eu conseguiria eliminar pelo menos a alternativa, mas seria mais fácil fazer a conta mesmo, tá? Vamos, questão número 3 e 4. Sei que muita gente já deve ter até terminado aí. Deixa eu tirar minha câmera, deixa eu colocar minha câmera do outro lado. Opa. Vai ficar grandão aqui para vocês. Olha só. 4 amigos, Pedro, Luísa, João e Rita, vão ao cinema sentando-se em lugares consecutivos na mesma fila. O número de maneiras em que os 4 podem ficar dispostos de modo que Pedro e Luísa fiquem sempre juntos e João e Rita fiquem sempre juntos é... Então, ó, Pedro e Luísa vão ficar sempre juntos e João e Rita sempre juntos. E eles querem sentar numa mesma fila, né? Qual seria o número de maneiras que eles podem sentar aí juntos? O que vocês me falam nessa questão número 3? Não conseguiram? Alguém conseguiu? Tá fazendo? Então, vamos começar de ideia, gente. Esses dois vão ficar sempre juntos. Esses dois também, né? Então, significa que eu teria dois e isso conta como um só. Então, eu teria duas possibilidades só de lugares. Não é isso? Duas possibilidades. Beleza, coloco dois aqui. Esse pode trocar de lugar com esse, né? Esse tem dois e esse pode estar um. Beleza. Só que agora, o que que acontece? Os casais podem trocar de lugar. Só que o que que acontece? É isso aí mesmo, Babi, tá certinho, Saskia. Só que esse casal Pedro e Luísa, eles podem trocar de posição entre eles 2 fatorial vezes, né? E certinho, Raíssa. E João e Rita também podem trocar de lugar entre eles 2 fatorial vezes. Então, olha só, já que esse casal pode trocar de lugar, ou seja, poderia sentar Pedro e Luísa, ou poderia sentar Luísa e Pedro, certo? Aqui poderia sentar João e Rita, ou poderia sentar Rita e João, não é isso? Só que eles poderiam trocar de lugar também. Então seria 2 vezes 2 vezes 2, que daria um total de 8 possibilidades. Está vendo que, Juan, se eu ficar preso na fórmula, eu tiro todo o raciocínio da questão, gente. Eu não posso sempre ficar preso na fórmula. A fórmula é importante? É. Mas o raciocínio leva muito mais em conta do que a fórmula sempre em si. Por isso que a gente vê lá no capítulo anterior os princípios fundamentais da contagem. A gente pode fazer a contagem direta. Olha só a contagem direta aparecendo aqui. Isso aqui é a contagem direta. Ó. Isso aqui é contagem direta. Beleza? Então vamos para a próxima questão, questão 4. Na questão 4, ele fala assim, ó.
de quantas formas podemos permutar as letras da palavra elogiar, de modo que as letras A e R fiquem juntas em qualquer ordem. Olha aí a malandragem de novo. Vamos ver se vocês conseguem fazer aí. Vou dar um tempinho para vocês. E aí, galera, conseguiram essa 4? Estão conseguindo pensar? Falam comigo aí. Às vezes, gente, se tiver ruim de digitar, pode abrir o microfone e falar, tá? Não tem problema nenhum. Não tá achando nenhum resultado? Uai. Vamos lá. Não, gente, tá, essa questão tá certa, tá? Tem a alternativa correta. Mais alguém aí tá conseguindo fazer? Cadê você? Galera, vocês estão esquecendo de uma coisinha, tá? Nessa 4 aí. Vamos pensar o seguinte. Muita gente, ó. Até agora, todas as respostas que foram me dadas aí, é isso mesmo, Saskia. Todas as respostas que estão me dando aí no chat estão me falando que é a letra B. Ô, gente, meu mouse parou de funcionar agora. Olha só que maldade. Estão me dando a resposta como letra B. Só que não é. Eu vou explicar para vocês porque não é. Só tem uma coisinha que provavelmente quem está achando essa questão está errando. Olha só. Parece uma pilha aí. Acho que eu não trouxe as minhas lá de tela, não. Olha só. Eu vou considerar que A e R vão ser uma letra só, tá? Então eu vou chamar AR de X, tá bom? Aí, quando eu fizer o meu elogiar, né, vai ficar elogix. Então eu tenho quantas letras? Eu tenho aqui no total eu tenho aqui no total 6 letras, certo? Elogi e X. Não é isso? Então eu faria 6 fatorial. 6 fatorial dá 720. Tá correto? Só que ele fala aqui em qualquer ordem. E esse x, ele tem duas posições.
Então, eu faria 720 vezes 2, que me daria 1440. Beleza? Então, é só isso que pegou muita gente aí. Tá? E não tem problema nenhum, gente. A hora de estar... Desculpe, não estou entendendo. A hora de estar pensando nesses problemas aqui é agora, ó. Ele fala aqui em qualquer ordem. Então, significa que pode ser tanto a R quanto RA. Beleza? Desde que elas estejam juntas. Ficou claro aí para todo mundo? Beleza. Então vamos pro próximo. Deixa eu colocar minha câmera em outro lugarzinho aqui de novo. Questão 5. Ele fala assim na questão 5. Acho que essas são as últimas questões que a gente vai resolver, tá, gente, dessa aula. Questão 5. Ele fala assim, um clube resolve fazer uma semana de cinema. Para isso, os organizadores escolhem 7 filmes, que serão exibidos por um por dia. Porém, ao elaborar a programação, eles decidem que em 3 desses filmes, que são de ficção científica, devem ser exibidos em dias consecutivos. Nesse caso, o número de maneiras diferentes de fazer a programação dessa semana é... Então vamos lá. Como é que eu coloco 3 desses filmes em dias consecutivos? Um total de 7 filmes. Como ficaria aí? Rápida? Acho que é isso mesmo, tá? Tá, cadê? Tá certo, Tati, tá certo, Saskia. Tá certo, Babi. Vamos lá. Vamos explicar, acho que essa é a nossa última questão, né? Olha só, galera. Você tem 7 filmes. Vamos colocar aqui. Filme A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, E, F, G. G, né? Então eu tenho 7. Beleza, só que ele fala que três desses filmes são de ficção científica, vão ter que ficar juntos, certo? Então agora, em vez de 7, eu vou contar quantos? Eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então vou fazer 5 fatorial. Opa. Vou fazer 5 fatorial, correto? 5 fatorial dá 120. Só que eu tenho que lembrar que esses 3 filmes eles podem trocar de posição entre si. De quantas maneiras diferentes? De 3 fatorial maneiras. 3 fatorial dá 6, né? 120 vezes 6, 720, que dá aqui a alternativa C. Beleza? Beleza? Galera, é isso aí, tá? Eu queria fazer essa aqui também, que é a da... Ah, não, isso aqui não é de
circulado. Vamos fazer aí mais exercício nas próximas aulas, tá? E eu espero que tenham gostado aí da matéria, que tenham entendido um pouquinho melhor, para quem não tinha clareado a mente, clarear um pouquinho a mente aí nessa parte de permutação, quando que a gente usa permutação, tá? Eu acho que é uma das matérias mais úteis é a parte de permutação. E é isso, galera. Qualquer dúvida, me chamem aí, tá? Manda mensagem no WhatsApp, pode mandar aí mensagem no WhatsApp que a gente... A questão que você quer, pode mandar antes, que a gente tira dúvida na sala de na aula, né? Na sala de aula. Que basicamente é uma sala, né, de aula, então é sala de aula. Beleza? Então, ó, beijão para vocês. Espero que tenham gostado aí da aula de hoje. E até amanhã. Tá bom? Bye, bye.